Acho que eu tinha tirado um curso de eletrônica na fase. Então, eu tinha essas condições todas. Por isso que, no fim dessa introdução do livro, eu digo, me lembrei de uma frase do Gonçalves Dias. O velho Timbira, com versos de glória, à noite nas tábuas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos eu vi. Foi o meu caso, eu vi. Ninguém me contou. Eu estava lá dentro do fogo. Desde 32 que estava dentro dessa briga. Bom, então isto fiz e explicado por que eu me acho capacitado para responder a pergunta de vocês. Estou à disposição aí para qualquer explicação. Esse momento do Jango, o momento que ele foi fazer o discurso que ele fez no clube do Automóvel Clube. Exatamente. Esse momento você estava por ali, o que você sentiu nesse momento? Não senti não, eu queria responder. Quer dizer, todo mundo já sabia desse discurso, né? Ele falava abertamente. Toda semana ele recebia o Luiz Carlos Prestes, tinha sido anistiado. Tinha sido anistiado pelo Getúlio. Então, dando as cartas lá, andando no Rio de Janeiro, e um cara que tinha sido assim, pago por Moscou. O Brasil tem dessas coisas assim, não dá para entender. O cara foi pago por um governo estrangeiro para matar brasileiro e circulava livremente no Brasil. Tinha sido anistiado, coitadinho, herói da paz, não sei o que. Então estava lá circulando, ia no Congresso, ia visitar, era recebido pelo Jango toda semana para se aconselhar, os dois estavam combinando, e chegou a uma reunião política lá, declarou o seguinte: nós já estamos no governo. Portanto, eles davam nomes dos comunas para o Jango nomear para os cargos-chave, inclusive os militares. Tinha militar comunista também, não era só paisano, não, tinha de tudo. E, como secretário de Segurança, um dia eu recebi uma informação, invadiu o Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro. O Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro é o colégio dos jesuítas, que corresponde ao São Luís, aqui de São Paulo. O mínimo que eu encontrei foi um esconderijo de metralhadora e bazuca debaixo do altar da igreja principal do colégio. Os padres estavam se amando, também estavam contra quem? Contra mim. Será? Contra o povo brasileiro. Para fazer o quê? Para entregar o Brasil ao domínio soviético. Como Cuba já estava dominada, toda a Europa está aí dominada, por isso que eu mostrei o mapa para você. O que a Rússia queria com o Brasil? Isso daqui, ela queria estender. Por quê? Porque eles não tinham maneira, força, de chegar aos Estados Unidos diretamente. Então, se você abrir o mapa mundo, você vê que o caminho deles, eles vinham pela América do Sul, e com o grande objetivo de chegar aos Estados Unidos, que era um ódio. Eles tinham um ódio dos Estados Unidos. Por que tem ódio dos Estados Unidos? Inveja. Vocês já foram nos Estados Unidos, não, né? Muita gente que não gosta dos Estados Unidos. Arrogante, não gosta de americano. O Bush é horroroso. Né? Vocês devem ouvir falar isso no meio de vocês. Todo mundo picha americano. Eleito um pichão americano. Esquece. Primeiro, o americano está 50, 100 anos na nossa frente, na matéria de civilização. Segundo, eles já fizeram coisas no mundo que nós tendemos a esquecer. Você já imaginou sua casa sem eletricidade? Quem é que inventou a eletricidade, Thomas? Quem foi? Não sabem? Thomas Edison, muito bem. Quem inventou o telefone? Campbell. Quem é que inventou essa medicina moderna, toda maravilhosa? Penicilina, não sei o quê, UTI, tudo que hoje... Eu estou vivo por causa da medicina moderna de quem? Americana. Quer dizer, é um povo evoluidíssimo, muito à frente da gente. E eles têm gestos muito interessantes. Eles não ganharam a guerra? Ganharam a guerra contra quem? Japão? Alemanha. Eles ocuparam esses dois países? Massacraram esses dois países? Não. Sabe qual é a segunda maior economia do mundo hoje? Você sabe?
Segundo país mais rico do mundo. Quem é? Alemanha. Não, Japão. É o Japão, depois vem a Alemanha. Depois a Alemanha é o terceiro país mais rico do mundo. A Inglaterra, coitadinha, que tomou aquelas bombas todas, né? Bomba V2, já ficou em quarto lugar. A França em quinto, ficou lá para trás. A Itália. O Japão, depois de ter sofrido com as bombas. O Japão tomou 2 bombas atômicas, mas o americano chegou lá, reorganizou o país, conservou o imperador, disse, não, vocês amam o imperador é Deus, não sei o quê, nasceu do sol, aquelas crenças do oriental. Deixaram o imperador lá, mas aquele general MacArthur era um gênio administrativo. Né? Ele reestruturou todo o governo do Japão, pôs lá um sistema democrático. Deram auxílio financeiro para os japoneses, pouca coisa, mas o suficiente para eles se reerguerem, voltarem, restabeleceram toda a indústria deles, e fizeram uma besteira muito grande. O americano faz besteira também. Eles proibiram, tanto o alemão quanto o Japão, de ter força armada. Então, o Japão está lá satisfeito, porque sabe que ninguém vai invadir o Japão, porque o americano não deixa. E não gasta um tostão com força armada. E força armada custa dinheiro. A mesma coisa com a Alemanha. Por que a Alemanha ficou rica? O terceiro país mais rico. Bom, primeiro recebeu um auxílio colossal em dinheiro americano direto, chamado Plano Marshall. Acabou a guerra, para reerguer a Europa que estava no caos, foram despedaçados milhões de toneladas de bombas. O americano bancou 70 bilhões de dólares para reerguer a Europa, mas principalmente para a Alemanha. Então, a Alemanha saiu de um monte de ruínas, se transformou na terceira potência do mundo. Esse americano, o brasileiro, vai na conversa dos comunistas, fica com raiva do americano. Ele só traz benefícios para a gente. Mas voltando lá naquele, depois que o Jango fez o discurso e que deixou os militares revoltados, uma série de situações, houve um prazo ali que o Mourão, em Juiz de Fora, decidiu vir. Foi. Né? O Mourão, meio tempo... o Mourão, por causa desse troço que eu digo aqui no livro, eu conto como é que estava sendo montada a Revolução Comunista. Um capítulo aqui que mostra a conspiração deles, que eu acompanhava como secretário de segurança, o chefe da polícia do Rio de Janeiro. Eu sabia muito bem o que estava acontecendo. E em contato com os meus colegas das 3 forças que tem. Cada força tem um serviço secreto dele. Segunda seção do Estado-Maior. Aprendam isso. Segunda seção do Estado-Maior. Todo Estado-Maior militar tem uma segunda seção. A segunda seção cuida de espionagem. E o rei... Você já viu falar nesse sujeito aqui? Depois eu acho. Não tem um livrinho aí, tem? Já ouviram falar nesse cara aí? Lê Só esse. Só conhece esse livro dele, né? Esse livro ficou muito tempo divulgado depois do... Esse livro é genial. Esse livro foi escrito... Da Copa do Mundo, onde o Filipe foi escrito há 500 anos antes de Cristo. Foi escrito por um general chinês. E ele fala aí da importância de você conhecer o que o inimigo... Ainda que eu vou ler uma frase dele aqui. Se você conhece o inimigo, a principal frase dele eu transcrevo no meu livro. Então, mais ou menos o seguinte. Ele diz assim, se você conhece as suas forças, a própria capacidade, e conhece bem o inimigo,